hoje no Parque São José, em São José dos Pinhais, no Paraná, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. Falei anteriormente que entender a graça é uma chave para a frutificação na vida cristã e quero chamar a sua atenção para uma condensação, um extrato da doutrina da graça que encontramos no Evangelho de João, no capítulo 8. Eu quero ler do verso 2 ao 12, que diz: de madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo se reuniu em volta dele e Jesus, assentados, ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando para terem de que o acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. Inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela: mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: ninguém, senhor. Então Jesus disse: também eu não a condeno. Vá e não peques mais. Muitas vezes as pessoas resumem a graça na declaração de Jesus: eu não a condeno. Mas se esquecem que Jesus também disse: vá e não peque mais. No entanto, além de acrescentar a frase vá e não peque mais, junto com eu não a condeno na definição de graça, nós precisamos entender primeiro esse ambiente. Por que é que trouxeram uma mulher apanhada em flagrante adultério, o que a lei de Moisés exigia, né, que houvesse uma sentença de morte, uma execução na forma de apedrejamento, e perguntam para Jesus: olha, Moisés disse isso, o que é que o senhor tem a dizer? Nós sabemos que o Velho Testamento era para os judeus não apenas a Bíblia, o livro de ordens espirituais, mas era também a Constituição, as leis civis que eles como nação obedeciam. Por que perguntar a Jesus se ele tinha uma opinião diferente da de Moisés? Isso é o que nós temos que pensar. Em segundo lugar, nós precisamos também pensar no desdobramento. Ainda que Jesus, de forma sábia, tenha dito: olha, quem tiver sem pecado, comece o apedrejamento. E eles, com a consciência, os condenando, foram se retirando um por um. Quando sobra só Jesus e a mulher, tanto de acordo com a lei de Moisés, como com a orientação que o próprio Jesus deu, que quem tivesse sem pecado atirasse a primeira pedra, Jesus teria a responsabilidade de fazer isso, porque a lei de Moisés exigia e ele estava sem pecado. E a pergunta é: por que ele não fez? Não apenas devemos nos questionar por que Jesus não apedrejou, mas nós precisamos questionar a lógica por trás disso. Porque a Bíblia diz que ele nunca pecou. E a definição bíblica de pecado é a transgressão da lei. Então, como é possível, se Jesus não obedeceu à lei de Moisés, que ordenava o apedrejamento, ele não ter pecado, né? E se ele não obedeceu, qual é a lógica ou a compatibilidade disso? Só existe uma maneira de entendermos isso. Só uma forma de conciliar o ato de Jesus de não condenar a mulher quando a lei exigia. E esse é o ponto de partida de todo o entendimento da graça de Deus. Se chama mudança de lei. Hebreus capítulo 7, versículo 12, nos diz que onde a mudança de sacerdócio, falando do sacerdócio levítico da velha aliança para o sacerdócio de Cristo da nova, a Bíblia diz onde a mudança de sacerdócio é a mudança de lei. A razão pela qual perguntaram a Jesus: olha, Moisés diz isso, o que é que o senhor tem a dizer? É porque Jesus já vinha sinalizando nos seus ensinos mudança de lei. Ele dizia: ouviste o que foi dito aos antigos, e ele citava a lei de Moisés que os judeus obedeciam. Mas ele dizia: eu porém vos digo, e com esse eu porém vos digo, Jesus sinalizou uma clara mudança de lei. A lei tinha caráter temporário, e a razão do seu caráter temporário era também o seu caráter profético, porque tudo aquilo que ela simbolizava, tipificava profeticamente, se cumpriu em Jesus Cristo. É por isso que Hebreus 10:1 diz que a lei não tem imagem exata das coisas, e sim a sombra dos bens vindouros. A partir do momento que essas figuras dos ritos cerimoniais se cumprem em Jesus, elas se tornam, de acordo com o ensino neotestamentário, desnecessárias. Mas nós precisamos entender mudança de lei como ponto de partida. Por quê? A graça não significa apenas o fim de todo e qualquer tipo de lei, como alguns pensam. Mas como diz Romanos capítulo 10, verso 4, o fim da lei é Cristo, ela fala do fim de uma lei específica.
embora haja o estabelecimento de uma nova lei. É isso que dá sentido à frase de Jesus, um novo mandamento vos dou, em João 13:34. É isso que dá sentido à grande comissão de Cristo, quando ele diz, façam discípulos das nações, ou seja, gentios, não judeus. E quando eles se converterem, batizem eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho ordenado. Isso significa que nós não estamos sem lei, mas não estamos mais debaixo da lei, que eles, na velha aliança, estavam. Esse é o ponto de partida do entendimento da graça de Deus. Em segundo lugar, nessa mudança de lei, a condenação sobre determinados pecados como esse foi removida. A manifestação da misericórdia de Deus foi revelada. E nós precisamos entender, e acredito que nisso, não importa qual a escola teológica, naqueles grupos que não podem ser considerados seitas, há um consenso entre todos, que é a remoção da condenação. A declaração de Jesus, vá, eu não te condeno, ela é aceita por todos. Romanos 8:1 diz, nenhuma condenação mais há para os que estão em Cristo Jesus. Se alguém está em Cristo, diz 2 Coríntios 5:17, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas o que nós precisamos entender é que essa declaração, ela revela apenas uma parte da verdade sobre a graça. A remoção da condenação dos pecados já cometidos é indiscutivelmente uma obra da graça. Mas eu a definiria apenas como o pontapé inicial, apenas como o ponto de partida. Porque o mesmo Jesus que diz, eu não te condeno, também diz, vá e não peques mais. A mesma Bíblia que em Romanos 8:1 diz que não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus, diz em Romanos 8:2, versículo seguinte, porque a lei do Espírito da vida te livrou da lei do pecado e da morte. A grande mudança da obra da graça é que ela trouxe uma libertação do domínio do pecado. É o que diz Romanos 6:14, o pecado não mais terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Muitas vezes, quando falo a respeito da obediência na nova aliança, eu vejo pessoas que não entenderam a graça me chamando de legalista, e normalmente eu digo, eu acho que o legalista é você. Porque se você acredita que Deus só oferece na graça perdão para pecado já cometido, isso já tinha debaixo da lei. Não seria novidade nenhuma, mas o livro de Hebreus fala de uma nova e melhor aliança, baseada em melhores promessas, mas, na verdade, nós estamos olhando para uma melhor aliança e dizendo que ela só faz o que a velha fazia, que ela só perdoava pecados, que ela não empodera o homem para a obediência. Nós precisamos entender que a graça não veio nos libertar da lei, ela veio nos libertar do pecado, do domínio do pecado. Então, você vai encontrar textos como Tito 2:11, a graça se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Ponto de partida, conversão, salvação. No verso seguinte, Tito 2:12, a Bíblia diz, ela nos educa, ou nos ensina, dependendo da versão, a que renegadas as paixões, as impiedades mundanas, vivamos no presente século de forma sóbria, justa, piedosa, aguardando a bem-aventurada manifestação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A mesma graça que remove a condenação de pecados já cometidos, empodera e capacita o homem para viver obediência à nova lei instituída por Cristo, a viver santidade. Então nós precisamos entender que a graça não é só perdoadora, ela é transformadora, ela gera transformação progressiva. Romanos capítulo 8, versículo 3 diz que o que era impossível à lei porque estava enferma pela carne, natureza pecaminosa, isso Deus fez, enviando seu Filho em semelhança de carne pecaminosa. Deus condenou o pecado na carne, a Bíblia diz para que a exigência da lei se cumprisse em nós. E agora está falando dos que estão na nova aliança, que andam no Espírito e não na carne. Qual era a exigência da lei? Obediência. A graça viabilizou a obediência que antes não era possível. No entanto, a graça não opera sozinha, de forma unilateral, senão todos nós seríamos automaticamente empoderados para viver a obediência sem precisar fazer absolutamente nada. O que nós precisamos entender é interagir com a graça. A Bíblia diz, em 1 Coríntios 10:12, quem está em pé, cuide para que não caia. Temos responsabilidade, temos que cuidar para não ter problema. Mas o versículo seguinte diz que nós não seremos tentados além da nossa capacidade de resistir e que Deus nos dará o livramento. Então, se existe algo sobrenatural, quando nós falamos de tentação, não é a força da tentação, ela é humana, ela é natural. Mas se existe algo sobrenatural, é a graça que nos fortalece, que nos empodera
para vencer o pecado. Quando nós entendemos isso, entendemos a nossa responsabilidade de interagir. Hebreus 4,16 diz que nós temos que nos aproximar do trono da graça para receber socorro em ocasião ou tempo oportuno. O que é tempo oportuno? Os versículos anteriores falam de Jesus nos ajudando a vencer tentação, ou seja, é antes de pecar e não só depois. A graça não funciona só depois de termos pecado, ela funciona de forma preventiva antes, porque ela é transformadora. Se permita crescer no entendimento da graça e viva o poder e a influência dela na sua vida e você experimentará a mesma frutificação do Evangelho que os crentes de Colossos frutificaram.